Curso gratuito para concursos públicos. Hoje a gente vai dar continuidade à aula de norma penal. E hoje a gente vai estar falando sobre norma penal incompleta, imperfeita ou secundariamente remetida. Boa noite. Mais uma vez a gente se encontra para falar de direito. E como eu fiquei devendo a vocês, a gente vai dar a continuidade à aula de norma penal. E hoje a gente vai estar falando sobre norma penal imperfeita ou secundariamente remetida. Mas antes eu vou fazer uma revisão para a gente se lembrar do que a gente estava falando. A gente começou falando sobre norma penal na aula passada. A gente falou que a norma penal ela era uma determinação, um comando, um mandamento imposto pelo Estado que detém o monopólio da criação e da aplicação da lei sobre uma coletividade. A gente falou que, segundo a teoria de Binding, a norma se diferencia da lei, posto que a lei ela tem uma característica descritiva, enquanto a norma tem uma característica mandamental. E aí eu citei o exemplo dos crimes omissivos e comissivos. Nos crimes comissivos, a lei descreve uma conduta que, se realizada, trará, em tese, a sanção ao seu agente. E nos crimes omissivos, a lei traz uma conduta que, se não for realizada, da mesma forma trará uma sanção penal ao seu agente. A gente falou sobre norma penal em branco ou primariamente remetida. Eu falei para vocês que esse primariamente remetida faz alusão ao preceito jurídico ou preceptum iuris, que é propriamente a descrição. Quando você vê, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, essa conduta, essa descrição da lei, matar alguém, ela é o preceito primário do crime de homicídio. Ela vai carregar em si o próprio preceito jurídico que a norma penal procura determinar para a coletividade. E aí a gente falou que o agente, quando pratica a conduta de matar alguém e ele não está amparado por nenhuma excludente diante de juridicidade, que a gente vai ver numa outra oportunidade, a gente pode afirmar que a lei, segundo Binding, foi cumprida, ou seja, o preceito primário que consta desta norma e que é descrito pela lei, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Nesse momento, a lei se cumpre e a norma se descumpre, a norma é descumprida. A determinação que a norma gera para o ordenamento jurídico, no sentido de determinar que nenhum indivíduo deverá, de uma maneira ilícita, de uma maneira antijurídica, de uma maneira típica, de uma maneira culpável, subtrair a vida de outrem, a vida de uma outra pessoa, porque se assim o fizer, ele irá descumprir o mandamento, descumprir a determinação, descumprir o comando descrito na norma penal, que é trazida pela lei do artigo 121 do Código Penal. E a gente também falou que a norma penal, ela incriminadora, ela será homogênea ou heterogênea. Homogênea ou norma penal em sentido amplo, quando o preceito jurídico, preceptum iuris, a norma penal primariamente remetida, o preceito jurídico, ele se remeterá
a um diploma jurídico, a um diploma legal de igual hierarquia do diploma originário. Aí eu dei o exemplo do crime de ocultação de impedimento para casamento, em que o artigo vai remeter o intérprete para o Código Civil, que vai estar trazendo as causas impeditivas de casamento que vão gerar nulidade. Então a gente tem uma lei ordinária. Eu falei para você que, apesar do Código Penal de 1940, 41 ter nascido como um decreto-lei, um instrumento, um diploma legal vigente naquela Constituição, ele foi recepcionado pela Ordem Constitucional de 1988 como lei ordinária. Da mesma forma, o Código Civil de 2005, ele também é uma lei ordinária. Por isso, será essa remessa, essa remissão ao intérprete para uma lei de igual hierarquia, se trata de uma norma penal homogênea, uma norma penal incriminadora, uma norma penal em branco, homogênea. Diferentemente, a gente falou também que uma norma penal em branco ela será heterogênea quando esta remessa do preceito jurídico, da descrição da conduta que a norma procura impor ou impedir a uma coletividade, quando o intérprete ele precisará se socorrer de um diploma legal de hierarquia inferior ao seu diploma originário. E a gente trouxe a hipótese, o exemplo do artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343, que o intérprete ele vai ter que fazer uma remissão, ele vai ter que se remeter, ele vai ter que remeter o preceito primário, portanto, uma norma penal primariamente remetida, para ele ter a certeza que a droga que, hipoteticamente, o agente porta, ela de fato se enquadra na portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai determinar, de fato, quais são as drogas cuja posse para uso próprio, ou quais as drogas que o seu consumo elas serão consideradas como típicas do artigo 28 da Lei 11.343. Então a gente encerra aqui essa pequena revisão da norma penal em branco, ou norma penal primariamente remetida, lembrando que se tratam de espécies do gênero norma penal incriminadora. E hoje, agora, finalmente, a gente vai falar sobre a norma penal secundariamente remetida. E aí, eu peço a atenção de vocês para estar trazendo aqui aquele esquema, né, que eu falei para vocês da outra aula. Norma penal secundariamente remetida. Você vai ver também imperfeita ou melhor, imperfeita ou incompleta. Eu vou pedir para você se concentrar nessa nomenclatura que a doutrina traz, norma secundariamente remetida, e eu vou lembrar você que a gente tem na norma penal vou trazer o exemplo mais comezinho do artigo 121. Aqui a gente vai ter o preceito primário, matar alguém. Esse é o preceito primário, ou preceptum iuris, preceito primário. E a pena, 6 a 20 anos. Lembra que a pena remete para a sanção.
A gente tem aqui o preceito secundário ou sanctio iuris. Isso aqui tem a ver com norma penal, primariamente remetida ou em branco. E isso aqui tem a ver com norma penal secundariamente remetida ou imperfeita ou incompleta. E aí você já mata quando você sabe que preceito primário se remete à própria descrição, como aqui no exemplo matar alguém. E a gente revisa que o artigo 121 não se trata de uma norma penal em branco, porque no seu tipo, na descrição trazida pela lei, a descrição trazida pelo artigo 121, ela se encontra completa, ela se encontra colmatada, ela se encontra devidamente preenchida. Então o intérprete não vai ter necessidade de procurar num diploma legal de igual ou inferior hierarquia a sua complementação. Então eu trago o artigo 121 por se tratar do primeiro crime descrito na parte especial e para fins didáticos, para você saber que aqui é o preceito primário ou preceptum iuris e aqui é o preceito secundário ou sanctio, de sanção com cedilha de pena, que se remete ao preceito secundário, que vai estar justamente guardando relação com a norma penal secundariamente remetida. Sempre que você vê na prova norma secundariamente remetida, você já sabe, secundário primário da descrição, secundário a pena, a sanção. Você já sabe que quando se tratar de uma norma penal imperfeita, de uma norma penal incompleta ou de uma norma penal secundariamente remetida, a gente vai estar se referindo à pena, a gente vai estar se referindo à sanção. Vou apagar aqui. E aí, o professor Rogério Greco, no seu livro Direito Penal, publicado pela editora Ímpetus, do meu querido amigo juiz federal William Douglas, ele vai trazer o exemplo da lei 2889 de 56, 2889 de 56, que trata do genocídio. Vou pegar aqui para ficar mais didático. E vai trazer assim, no artigo 1º. Eu não vou colocar aqui não, vou só descrever para vocês, você em casa, dá uma olhada na lei, para você visualizar que se trata de uma norma penal secundariamente remetida, de uma norma penal incriminadora secundariamente remetida. A descrição, o preceptum iuris, o preceito primário, não nos interessa. O que nos vai interessar é o que a gente vai encontrar no preceito secundário, na sanctio iuris, que vai dar nome à norma penal incriminadora secundariamente remetida. Eu vou ler para vocês. Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, será punido com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. A letra A fala o seguinte, fala lá sobre matar membros de grupo religioso, de grupo étnico, enfim, do crime de genocídio. A descrição do tipo penal no seu preceito primário. E vai estar fazendo a alusão quem mata membros desses grupos, a matar membros do grupo. Isso aqui ainda é o preceito primário. E aí vai estar a pena. Ele diz assim, será punido. Olha que interessante. Onde deveria estar a sanctio iuris, onde deveria estar o preceito secundário, a pena, a sanção, a gente não vai encontrar no artigo 1º da Lei 2.809 de 56.
o preceito secundário trará uma remissão ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. E está aí. É uma norma penal incriminadora secundariamente remetida, porque a pena ou a sanção será encontrada num outro diploma legal. E nesse caso, é simples. Olha o que vai trazer o artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado. Então a gente sabe que a pena descrita pro homicídio qualificado do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, aí vai dar lá, se o homicídio é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, por outro motivo torpe, por motivo fútil, e todas essas demais qualificadoras trazidas aqui no artigo 121, parágrafo 2º. E a pena vai estar aqui. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. E aqui a gente encerra a nossa aula sobre norma. Encerra esse primeiro exemplo trazido pelo professor Rogério Greco, querido procurador de Justiça mineiro, que traz esse exemplo. E é muito didático, porque a gente tem uma norma penal incriminadora, que é a Lei 2.889 de 56, que vai tratar do crime de genocídio, no seu artigo 1º, no seu preceito primário. A descrição da conduta que a norma procura impedir, que seria o quê? A proteção, né? O bem jurídico tutelado é a proteção de grupos étnicos, de grupos religiosos, de grupos sociais. A gente vai encontrar no seu preceito primário matar membros do grupo. Aqui, vou pegar a caneta vermelha para você visualizar. Tudo que está aqui, daqui para cima, se trata de preceito primário, de preceptum iuris. Tudo que está daqui para baixo será punido. E aqui está o pulo do gato. Onde deveria estar a descrição da sanção combinada, a descrição da pena prevista, você vai encontrar uma alusão, você vai encontrar uma remissão ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que vai dizer o seguinte, que vai trazer a pena para o homicídio qualificado 12 a 30 anos. Perfeito? Então a gente tem aqui norma. Agora você já sabe que a norma penal secundariamente remetida, ou norma penal imperfeita ou incompleta, é exatamente aquela que na sua sanctio iuris, no seu preceito secundário, vai fazer alusão, vai remeter o intérprete para um outro preceito secundário de um outro diploma legal. Aqui não cabe nem falar, mas é possível norma penal em branco, nem cabe isso. Mas seria possível a pena, a sanctio iuris, o preceito secundário, ser encontrado numa norma penal de natureza, de característica hierárquica inferior à lei ordinária? É impossível, porque a gente tem o princípio da reserva legal, como a gente já falou em outras ocasiões, que vai estar dizendo que o bem jurídico liberdade, pela sua óbvia importância, ele jamais poderá ser regulado, regulamentado, criado por nenhum outro tipo de lei em sentido amplo que não seja a lei ordinária ou a lei em sentido estrito, que é aquela gerada, concebida no seio, digamos assim, do Congresso Nacional, como a gente já falou, pelos representantes do povo. A gente sabe, a Constituição vai trazer que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Aqui novamente a gente trata de direito constitucional e esse é o sistema representativo, que é o nosso sistema de produção legislativa. Então você jamais vai encontrar
um preceito secundário, um preceito sancionador num diploma que não tenha esse status jurídico, esse status constitucional. Foi até aí? Então a gente terminou aqui e eu vou trazer um exemplo a título que também o professor Rogério Greco ele traz no seu livro, um caso curioso de uma hipótese em que um artigo do Código Penal, que é o artigo 304, ele vai ser a norma penal descrita nesse artigo, nesta lei que descreve a conduta, vai ser ao mesmo tempo uma norma penal em branco ou primariamente remetida e simultaneamente vai ser uma norma penal secundariamente remetida ou imperfeita ou incompleta. Vamos ler? Vamos abrir lá. Olha o que traz aqui para a gente terminar essa pequena aula. O artigo 304 do Código Penal, que vai estar lá nos crimes contra a fé pública, no capítulo da falsidade de títulos, ou melhor, da falsidade documental. Olha como é que traz aqui. Uso de documento falso. Fazer uso, olha como é que traz a descrição do preceito primário desse artigo do Código Penal, dessa lei ordinária que é o Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem, aos quais se remetem os artigos 297 e 302. Ou seja, para a gente saber quais são os papéis falsificados ou alterados que vão dar origem ao tipo do uso do documento falso, a gente vai ter que buscar, e aí se trata de uma norma penal incriminadora, uma norma penal em branco homogênea, porque no próprio Código Penal se fará remessa do preceito primário. E a gente vai lá no artigo 297 ao 392. Documento público, aqui, no 297 vai trazer documento público e a pena, no preceito primário. O 298 vai trazer documento particular. O 299 vai falar sobre falsidade ideológica. O artigo 300, falso reconhecimento de firma ou letra. O artigo 301, atestar, certidão ou atestado ideologicamente falso. O artigo 302, falsidade de atestado médico. E o artigo 303, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Ou seja, o preceito primário do artigo 304 do Código Penal, ele não traz no seu bojo, ele não traz em si qual será a descrição, quais os documentos que, se falsificados, importarão na sanção do preceito secundário. E aí que é interessante, porque olha o que vai falar aqui, a sanctio iuris ou preceito secundário do artigo 304. Pena acominada à falsificação ou alteração. Então a gente tem o exemplo de a hipótese de um artigo do Código Penal que ao mesmo tempo ele e você vê isso em casa com mais calma para você visualizar o que é uma norma penal ao mesmo tempo em branca e ao mesmo tempo ou primariamente remetida e simultaneamente uma norma penal secundária imperfeita ou incompleta ou secundariamente remetida, porque você não vai encontrar a sanção combinada, você não vai encontrar a pena prevista no bojo, no corpo do artigo 304. Você vai ter que se socorrer, você vai ter que se remeter à pena prevista, a pena combinada à falsificação ou à alteração. E aqui eu encerro, espero que tenha sido esclarecedor a esse tema que é importantíssimo, que é a norma penal. É interessante a gente saber, a gente que é operador do direito, a gente que é intérprete, a gente que está se preparando, está postulando o atingimento, né, de um sonho que eu sei que você que está aí do outro lado
tem esse objetivo. Eu sei que você assiste essa aula, que eu faço com muita dedicação, com muito carinho, porque você tem um sonho, eu também tenho um sonho. Você vai encontrar todas essas aulas no www.cursogratuitoparaconcursospúblicos.blogspot.com, e eu quero trazer um caso bem emblemático do que é a ignorância do leigo, sem ofensa, mas a ignorância técnica acerca do que é uma norma penal incriminadora e uma norma penal não incriminadora, que se trata de um caso recente que você pode verificar no site do meu amigo Jorge Antônio Barros, do Jornal Globo, editor da Editoria Rio, e que tem, na minha opinião, o melhor blog de segurança pública do Brasil, que é Repórter de Crime, cujo autor, o querido Jorge Antônio, já me forneceu a oportunidade muito honrosa, por sinal, de escrever um pequeno artigo sobre segurança pública. E lá ele trouxe um exemplo que aparentemente é bizarro, mas que nada mais é do que a representação, a encarnação da ignorância de um tema tão importante quanto norma penal e as suas subdivisões em incriminadoras e não incriminadoras. Eu vou dizer o que é. É o caso bizarro, eu não estou inventando, de um registro de ocorrência feito numa delegacia de polícia, em que supostamente o companheiro, o marido, o cônjuge, varão, ele obrigou a sua esposa, a sua companheira, a cônjuge virago, se a gente preferir usar esse termo vetusto do Código Civil, a praticar relações sexuais com o cachorro. Veja você que o delegado de polícia, que eu não vou citar o nome, que eu não vou trazer aqui, eu vou apenas citar o descrito na reportagem do meu querido Jorge Antônio, ele teria, segundo o meu querido repórter de crime, de uma maneira ignorante, capturado errado. E aí que está como a ignorância do direito penal, como a ignorância da técnica, ela gera essa série de essa anomia que a gente vê aí, né, no ordenamento jurídico penal. Porque o delegado de polícia, ele registrou, me parece, um constrangimento legal, e eu não vou entrar no mérito do tipo, a conduta que foi tipificada pela autoridade policial, e também maus tratos animais da lei dos crimes ambientais. Para mim, perfeito. Apesar de ser uma prova diabólica, você conseguir provar num caso como esse, específico, rumoroso, em que a vítima comparece à delegacia alguns meses depois da suposta ocorrência do fato, no meu entendimento, foi perfeita a tipificação da conduta da autoridade policial, porque, de fato, se um animal ele se vê numa situação em que tal parafilia, que é um termo de medicina legal que a gente vai ver, eu estou começando a estudar medicina legal para preparar aulas muito boas para vocês, o delegado de polícia tipificou, a meu ver, perfeitamente. A gente poderia discutir aqui se seria constrangimento legal ou atrapalhamento violento a pudor. Não vou entrar no mérito, essa aula que não é de direito penal, parte especial, mas veja você que a falta de técnica, e o repórter, o jornalista, não é obrigado a saber direito, mas eu acho que como formador de opinião, ele deveria, eu acho que inclusive qualquer redação de jornal deveria ter um profissional formado em direito, justamente para que esse tipo de suspeição, essa difamação que o profissional de segurança pública, a autoridade policial, que faz o concurso no Rio de Janeiro, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, se tratando de cargo de delegado de polícia judiciária, delegado de polícia dos estados, o repórter de crime Jorge Antônio Barros, ele chamou de bizarra porque ele entendeu que o delegado de polícia estava transformando o cachorro em vítima. A gente sabe que no ordenamento jurídico pátrio, o animal ele não é sujeito passivo de crime, ou seja, ele não é vítima de crime ou de contravenção, mas ele, por ser objeto material, ele tem
bens, ele tem a tutela do Estado. É por isso que a fauna é tutelada pelo Estado, é por isso que a flora é tutelada pelo Estado. A gente jamais vai dizer que se alguém que pratica um crime ambiental de destruir mata nativa, a vítima foi a árvore, mas o objeto material que sofreu a ação, que sofreu a perpetração do tipo do crime previsto, é protegido pelo ordenamento jurídico. Não há erro nenhum, é perfeita a colocação de uma autoridade de polícia que sabe exatamente essa matéria que a gente parece, para que aprender norma penal, para que estudar norma penal primária, secundária, justamente para isso, para que a gente não incorra nesses erros, não incorra nessas manifestações normalmente assodadas, normalmente precipitadas e que acabam, às vezes, colocando na lama um profissional que devidamente no seu munus, constitucionalmente investido, ele sofre um achincalhe, ele sofre um menoscabo dessa ordem num jornal de grande circulação, num blog visitado por milhares e milhares de pessoas. Eu já comuniquei isso ao meu querido Jorge Antônio. A própria autoridade policial, de uma maneira muito educada, de maneira muito cortês e que prova a sua qualificação profissional, trouxe a explicação e o repórter ele acabou fazendo a correção. Por que tudo isso? Porque me parece que uma comissão de direitos direitos das mulheres da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela completamente desancou a autoridade policial, dizendo que a autoridade policial deveria aplicar a Lei Maria da Penha, que, veja você, não é uma norma penal incriminadora. A Lei Maria da Penha, ela é uma norma penal não incriminadora. A gente, numa outra aula, vai falar sobre norma penal não incriminadora, de natureza explicativa, de uma natureza complementar. Quando a Lei Maria da Penha ela trata das medidas protetivas de urgência, que a autoridade policial ela pode, entrevistando a vítima, entrevistando a mulher vítima desse tipo de violência doméstica, como, por exemplo, transportá-la para outro lugar, como, por exemplo, fazer a sua mudança, como, por exemplo, requisitar ao órgão, no caso do autor, ser servidor público, membro de um órgão de segurança pública, requisitar à autoridade o recolhimento da arma de fogo desse agente. Todas essas medidas protetivas de urgência são normas penais, mas são normas penais não incriminadoras, de natureza explicativas ou complementares. A deputada estadual, me parece, Narcisa Tamborideg, ela me parece que de uma maneira assodada, de uma maneira precipitada, ela menoscabou, ela desprezou o conhecimento jurídico da autoridade policial, que cumpriu devidamente com seu mistério, tipificando a conduta perfeitamente e dizendo que ele deveria aplicar a Lei Maria da Penha. A autoridade policial trouxe que foi feita a entrevista. A autoridade policial, em nenhum momento da Lei Maria da Penha, que é uma norma penal não incriminadora, ela traz que a autoridade policial ela tem que respeitar, tem que entrevistar a vítima e perceber, casuisticamente, na hipótese concreta, a necessidade de aplicar a medida protetiva de ofício ou a requerimento da própria vítima. E não houve discricionariedade da autoridade policial de entender que se tratava de uma medida protetiva de urgência, nem de ofício ou nem pelo crime da vítima. Porque, vejam, senhores, a vítima compareceu à delegacia, me parece 4 meses depois, já dizendo que não gostaria de representar. E isso aí, essa hipótese aí, se a Lei Maria da Penha ela transforma os tipos penais que ali se remetem, que essa norma penal não incriminadora remete, se trata de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, eu tenho um entendimento constitucional que a lei não pode ser maior que a Constituição. Isso aí é a famosa teoria de crise das normas, como fala
o professor doutor, advogado gaúcho Auri Lopes Júnior, que trata que no Brasil, infelizmente, uma lei ela tem superioridade, inclusive uma lei vetusta como o Código Penal, uma lei antiga como o Código de Processo Penal, ela acaba sendo superior à ordem constitucional vigente, que é muito mais importante. A gente fala em Kelsen, a pirâmide, né? Ou seja, a Constituição, ela irradia a sua força, ela irradia o seu poder de influência às normas que são hierarquicamente inferiores. Infelizmente, no Brasil tem-se essa mania de a Constituição se adequar a leis ordinárias, complementares, enfim. Esse não é o tópico dessa aula, mas eu precisava, porque inclusive eu fiz um comentário no blog do Jorge Antônio, dizendo que eu falaria sobre isso, justamente para você entender a importância. A autoridade policial, ela simplesmente agiu corretamente. A norma penal que tem que ser verificada, no caso ali da Lei Maria da Penha, é a norma penal incriminadora que vai estar descrita no próprio Código Penal, se tratando do artigo 129 das lesões corporais, vai ser tipificada a conduta segundo o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, e se verificando a necessidade, serão aplicadas as medidas protetivas de urgência da Lei 11.340 de 2003, da Lei Maria da Penha, por se tratar de uma norma penal não incriminadora, de natureza explicativa ou de natureza complementar, que a gente vai ver numa próxima ocasião em que a gente vai continuar falando de direito. Agradeço a atenção e boa noite.